Graça e paz, amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos, trazendo hoje a palavra de Deus ao seu coração. Desde já quero dizer aos irmãos que estou com muitas saudades e com fé em Deus, em breve estaremos juntos, né, celebrando a presença do Eterno juntos, não mais virtualmente. Quero agradecer também ao nosso pastor Luiz Cláudio, pela oportunidade que a mim me foi confiada de trazer a palavra do Senhor aos seus corações, aos nossos corações, nesta hora. Eu quero ler aqui com os irmãos Isaías 49, versículo 13 ao 16, que diz assim: Ó céus, cantai, exulta, ó terra, e vós, montes, exultai de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. A palavra que eu tenho para trazer hoje para os irmãos é que Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Irmãos, Deus, nós temos isso na palavra constantemente, que o Senhor, ele não se esquece de nós em momento algum. O Senhor, ele sempre está lembrando de nós. O Senhor, ele sempre está lembrando de cada um de nossas vidas, de cada um daqueles que confia nele, de cada um que tem esperança nele. Nós vimos isso quando Deus, ele se lembrou de Noé, no momento em que a terra ela estava assolada pelo pecado. E Deus, então, muito triste e ao mesmo tempo também muito irado, decidiu trazer uma destruição sobre a terra. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé. Lembrou de Noé e lembrou isso de sua família. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 1. Nós também vemos que Deus, ele lembrou de Abraão em Gênesis capítulo 19, verso 29, quando ele estava ali para destruir as terras de Sodoma e Gomorra também por causa de pecado. E aí, meus irmãos, o Senhor ouve a oração de Abraão e a respeito ali daquela cidade e, consequentemente, a respeito do seu sobrinho que estava ali, naquele lugar. Então Deus se manifesta a Abraão, né? E há algo engraçado ali que diz: por acaso poderia eu esconder alguma coisa do meu servo, né? Então nós vimos que Deus, ele se lembra ali de Abraão. Deus, queridos, ele se lembrou de Raquel quando era humilhada por Lia. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 30, verso 22. Enquanto Lia, a outra esposa de Jacó, tinha filhos, ela não tinha. E a mulher não ter filho naquela época era uma tristeza, ela era considerada maldita, amaldiçoada. E Deus lembra de Raquel e lhe concede filhos. Uma outra mulher também que era estéril e que, por muito amada pelo marido, mas ela queria também, ela entendia o lado do marido desejar ter filhos. E a Bíblia diz que ela então entra ali e começa a chorar. Ela é vista até como uma embriagada, como uma filha de Belial. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 19, tá, essa história, que Deus lembrou dessa mulher chamada Ana. Ele concedeu um filho que teve o nome Samuel e foi um grande profeta de Deus. Eu quero lhe dizer, queridos, que Deus, ele se lembra de cada uma das promessas que ele fez para mim e fez para você. Talvez nesse momento estejamos meio que atônitos. Talvez nesse momento estejamos meio que desorientados por causa dessa pandemia. Uma palavra forte que veio ao meu coração foi sobre a soberania de Deus. Deus, ele continua soberano. Deus continua no controle de todas as coisas. E, queridos, Russell Shedd, ele disse que a morte é a porta aberta, é a passagem de volta para a nossa casa. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E as promessas que ele fez para mim e fez para você, ele lembra. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim,
e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. O Senhor lembra das suas promessas. Talvez você possa dizer, pastor, se lembra de nossas promessas, por que essa demora? Por que tudo isso está acontecendo? 2 motivos, queridos. Primeiro, a promessa, ela ocorre, ela acontece, ela se materializa no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. No grego, existem 2 palavras para tempo, kairos e cronos. Kairos é o tempo de Deus, onde a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Esse é o Kairos de Deus. O Cronos, nosso tempo, é esse tempo normal. Mas as coisas e as promessas, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, só vai acontecer no tempo de Deus e não no nosso. Como disse 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, temos perdido a paciência com tudo muito rápido. Temos perdido a paciência muito rápido. E a palavra de Deus diz que as nossas atitudes, a palavra de Deus tem nos ensinado que as nossas atitudes, esse é o segundo motivo, de que as promessas de Deus, às vezes, a gente entende que está demorando. Primeiro é porque acontece no tempo de Deus. E segundo, nossas atitudes. As nossas atitudes podem retardar as promessas de Deus para nossas vidas. Queridos, o povo de Deus era para atravessar o deserto em no máximo, olha que eu estou colocando, estou estendendo muito tempo, em no máximo 60 dias. Isso por causa dos idosos, por causa das crianças, por causa do gado, em 60 dias. Mas eles levaram 40 anos. 40 anos. Por causa da murmuração, por causa da desobediência, por causa do pecado, por se afastar da vontade de Deus e por sair do propósito de Deus. Lembre-se de uma coisa, quando você sai da posição que Deus quer que você esteja, automaticamente, meu amado, minha amada, você volta para o fim da fila. Para o fim da fila. O Senhor sempre lembrará de mim, de você. O Senhor sempre lembrará de mim, de você em todos os momentos. A palavra de Deus diz, queridos, que quando Moisés mandou os 12 espias, entre eles estava ali Josué e Caleb, os 12 voltaram, 10 trazendo um relatório de morte, um relatório de negatividade, um relatório totalmente contrário, e 2 trouxeram um relatório com fé. E ali houve com isso uma conturbação, uma perturbação. Quase Moisés foi apedrejado. E Deus então se levanta e diz, olha, vocês levaram 40 dias para espiar a terra e trouxeram esse relatório negativo. Para 40 dias que vocês ficaram lá e trouxeram esse relatório negativo, eu vou acrescentar 1 ano. E é por isso, queridos, que eles permaneceram 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Algo que seria em 60 dias. Esse é o momento de você se autorreavaliar. Será que as suas posições, suas condutas, suas palavras, seus linguajar, suas amizades, seus relacionamentos, seu comportamento diante da igreja, seu comportamento diante do ministério, seu comportamento diante do pastor, seu comportamento diante da esposa, diante dos filhos, diante do marido, diante dos vizinhos, diante dos colegas do trabalho, não tem feito retardar as bênçãos, as promessas de Deus para a sua vida e você está se queixando que Deus se esqueceu de você? Então, meu amado, eu vou repetir. Deus, ele se lembra de nós. Deus, ele se lembra de nós. Segundo, Deus, ele lembra das suas promessas para conosco. E terceiro, o Senhor sempre vai lembrar de mim e de você. Em Lucas 23, 42 diz que o Senhor Jesus lembrou do ladrão na cruz. No último momento, quando aquele homem se posicionou, Deus lembrou dele, Jesus lembrou dele.
E Jesus disse, o Senhor lembra-te, ele disse, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Lucas 23, 42. E no 42, a Bíblia diz que Jesus lembrou daquele ladrão. E no versículo 43 disse, e Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, talvez o que esteja definindo a tal da demora de Deus para a sua vida, para as coisas acontecerem na sua vida, talvez não seja nem mais o Kairos de Deus. Talvez o Kairos de Deus já chegou na sua vida. O Kairos de Deus já está, mas talvez seja a sua posição. Com essa pandemia, muitas pessoas que talvez fossem resistentes a células, a pequenos grupos, a grupos caseiros, hoje talvez possam estar repensando. Porque com essa pandemia, o Senhor está trazendo de volta aquilo que Ele quer para a igreja primitiva dele. Reunião no templo e em casa. Porque sempre foi assim que a igreja de Cristo funcionou. A igreja de Cristo sempre teve duas asas. A asa do grande encontro, na reunião dos templos, celebrando ao El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas também teve e tinha a asa da pequena comunhão, do pequeno grupo, adorando ao Deus Emanuel, ao Deus conosco. Talvez as suas atitudes possam estar retardando as promessas de Deus se realizarem em sua vida. Seus comportamentos, os vídeos que você tem recebido e tem compartilhado no WhatsApp, as brincadeiras, a falta de compromisso com o ministério que Deus lhe confiou, de você fazer só o que você quer, de você querer simplesmente ser visto e não servir. Talvez essas coisas estejam retardando a promessa de Deus na sua vida, mas Ele não se esqueceu de você em hora nenhuma. E a prova que Ele não se esqueceu de você é Ele estar me usando nesse momento para novamente falar ao teu coração, dizendo, filho, filha, eu não me esqueci de você. Mas a sua atitude, o seu comportamento, sua maneira de ser tem retardado a minha ação na sua vida. Muda! Converte-se! Deixa a metanoia de Deus mudar você, mudar atitudes, mudar comportamento, mudar áreas de sua vida que ainda estão escravizadas, estão cheias de fortalezas espirituais. Em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, amada, toma posição agora. Toma posição agora. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu do seu marido no mundo bebendo, se prostituindo. Deus não esqueceu dos seus filhos nas drogas, no presídio, nas más companhias. Mas Ele quer de você uma nova atitude, uma nova posição. Para que então Ele venha com toda a sua força, com toda a sua glória, com toda a sua majestade sobre sua vida. E transforme o seu deserto no manancial. Transforme a sua tristeza em alegria. Que troque as suas vestes de luto por vestes de festas. Eu quero orar por você nesta hora. Eu sei que há pessoas com o coração inflamados nesta hora. Eu sei que há pessoas nesta hora que o Senhor está realmente apertando o coração. O Espírito Santo está ali queimando o coração. Há pessoas que estão querendo chorar nesta hora. Chora. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Eu quero orar por você, quero orar por sua família nesta hora. Deus, em nome de Jesus, nesta hora eu quero, como teu servo, como ministro do Senhor, totalmente abençoado e legalizado pelo pastor, presidente desta igreja, pastor Luiz Cláudio, o anjo que o Senhor confiou a PIB do Val. Eu quero te pedir, meu Deus, primeiramente que o Senhor abençoe o pastor Luiz Cláudio, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, abençoe essa família pastoral. Guarda essa família sacerdotal, Senhor. Coloca anjos ao redor, reforça a guarda angelical.
para que nenhum mal, para que nenhuma praga, para que nenhum intento, nenhuma seta do inimigo alcance nenhum membro desta família. Eu peço ao Senhor nesta hora, Deus, por cada um que ouviu essa palavra. Eu não sou nada, não sou ninguém, Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas o teu servo. Sou apenas o teu servo. Me comparo com uma mula de Balaão, como o jegue de Balaão. Porque quando o Senhor quer, até o jegue o Senhor usa. Eu me comparo hoje como esse animal. Me comparo hoje como essa mula que o Senhor usou hoje para falar à tua igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, quebranta os corações, abre os olhos, dá força aos teus filhos nesta hora, principalmente aqueles que estão presos por algum tipo de corrente, seja emocional, seja o que for. E essas pessoas hoje entenderam que o retardo, entre aspas, da tua bênção, das tuas promessas se concretizarem na vida delas, são seus comportamentos. Que elas recebam do Senhor hoje uma força, que elas recebam do Senhor hoje uma renovação, que elas recebam do Senhor hoje, ó Pai, uma força sobrenatural para quebrarem de si todas as cadeias, todos os grilhões e possam se posicionar e dizer: a partir de hoje eu me coloco na tua presença, Senhor. E independente do que for, não me moverei para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Eu vou estar aqui, firme e forte na tua palavra. Firme e forte diante do Senhor. Porque eu sei que o Senhor nunca se esqueceu de mim. Mas eu compreendo hoje que as minhas atitudes, meus comportamentos, é que tem retardado as tuas bênçãos na minha vida. Pai, eu abençoo, em nome de Jesus, a PIB do Val. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o Distrito Federal, abençoa a nossa convenção, abençoa, Senhor Deus, cada igreja, Pai, independente das denominações, abençoa os seus servos, pastores, que dependem da tua obra para sobreviver. E muitos hoje estão sem receber salário devido a essa pandemia, muitas pessoas não têm sido fiéis nos seus dias, nas suas ofertas. Meu Deus, mas cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso soberano. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.